Boa noite a todos. Vamos início do nosso trabalho da noite. E para tanto, vamos nos acomodando, vamos nos sentando confortavelmente nas nossas cadeiras, vamos desligando os nossos celulares, vamos nos atendo puramente aos trabalhos da noite, em conexão com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, desde muito cedo que eles se encontravam preparando esse ambiente maravilhoso para que aqui nós recebêssemos tudo aquilo que Deus quis buscar. Então, é importante que nós nos desliguemos das coisas materiais, pelo menos nesse momento que nós nos encontramos aqui nessa casa de oração. Vamos então entrar em contato com Jesus, com os Espíritos, com Deus, pedindo a Ele toda a proteção necessária para que possamos, nessa noite, receber todas as emanações vindas do trânsito espiritual. Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos proteja sempre. Damos por iniciado o trabalho da noite, uma palestra com o nosso irmãozinho Carlos Cabeça, que vai trazer a vocês a palestra da noite, o tema da noite, tá bom? A palavra ao nosso amigo Carlos. Um beijoqueiro. Boa noite a todos. Muitos alunos, muitos amigos. Espero que a palestra de hoje possa agradar a todos, mas, sobretudo, é o ensinamento dela, né? A palavra que nós vamos deixar aqui, exatamente naquilo que nós vamos carregar no nosso dia. Então, agradecer ao nosso Pai por mais essa oportunidade, que Ele possa iluminar a todos nós, criando as minhas da matéria, deixando a matéria limpa, para que possamos assim absorver os ensinamentos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Vamos conversar um pouquinho. E gostaria de fazer uma reflexão com todos vocês. Tá bom, pessoal? Ótimo. Vou fazer uma reflexão sobre algo simples, mas muito transformador. O ato de agradecer. Às vezes as coisas fogem um pouquinho. Agradecer faz parte do livro Pão Nosso, uma lição de época, psicografado por Chico Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. Que hoje não é mais um espírito, é uma alma, né, que está encarnada. Emmanuel se inspira nas palavras do apóstolo Paulo. Paulo escreve aos cristãos de Colosso, recomendando a eles que sejam sempre agradecidos. E é bom lembrar que o apóstolo Paulo não conviveu com Jesus fisicamente, mas quando foi chamado, ele deu mais de 30 anos da sua vida divulgando os ensinamentos de Jesus, vivenciando, sentindo e testemunhando o Evangelho de Jesus em cada passo do seu caminho. Gostaria de perguntar a vocês aqui, quem agradece
quando recebe alguma coisa boa em família, isso aqui. É o que podemos esperar, né? Todo mundo sempre agradece. Às vezes, agradece de uma forma não entusiasmada, mas sempre agradece. Isso faz parte da nossa vida, né? E nos ajuda muito. Só que agora eu vou fazer uma pergunta que eu quero ver qual corajoso que vai levantar a mão. Quem aqui consegue agradecer a Deus quando não recebe aquilo que deseja? Ou quando está em provas? Bruno, está bem. Difícil, né? Difícil. Quando estamos nos problemas, é difícil. Né? Pai, roubaram meu carro. Ah, pai, obrigado. Tá. É um pouco estranho, deve entender certas coisas. Mas essa lição do 63, ela vem exatamente para nos ajudar a entender. E no fim da palestra, eu tenho quase certeza absoluta que muitos de vocês vão começar a agradecer os momentos tortuosos da vida de cada um. Porque Manuel me chama a atenção justamente nessa lição dele. Ele nos convida a compreender que não basta agradecer, falar só obrigado, quando as coisas estão bem na nossa vida. Necessitamos desenvolver dentro de nós uma atitude constante de reconhecimento. O agradecimento tem que ser sentido. Não é apenas obrigado. Quando recebemos coisas normais, é muito fácil falar obrigado. Mas a intenção de Emmanuel nessa missão é justamente trazer para nós esse conhecimento de estarmos seguros nos momentos mais difíceis e estarmos de bem com ele. Porque às vezes, quando temos muitos problemas, colocamos a culpa dele, colocamos a culpa no patrão, a culpa do pai. A gente quer buscar sempre alguém culpado, né? Emmanuel mostra que nós precisamos entender e compreender. Não apenas falar obrigado, né, quando as coisas acontecem, mas entender que o que nós estamos passando num momento difícil é culpa de ninguém. É culpa nossa mesmo. Muitos ainda não entendem isso. E nós trazemos lá de trás as coisas, e quando é cobrado, a gente às vezes não aceita. Todos nós fazemos uma programação encarnatória. Obrigado. Fazemos uma programação encarnatória. Fui eu E que nessa mandei. programação, esperava. Não. Nós fazemos uma reencarnação programatória, né? Já vemos na Terra tudo escritinho. Claramente, devido ao nosso livre-arbítrio, a gente toma os caminhos, né?
Mas as provas nós temos que passar, nós temos que passar. Não temos como fugir delas. E quando estamos no meio de uma prova, quando nós agradecemos a Deus sobre essa prova, sobre esse momento difícil, nós temos que entender que nós nos fortalecemos. Nós estamos dizendo ao Pai: eu não entendo, por causa do sofrimento, do momento difícil, mas eu confio. Às vezes, a gente passa por momentos de doença, né? Que eu acho que é a prova mais difícil. Porque quando você passa um problema sentimental, e você tem um pouquinho de compreensão, cada um toma o seu lado. Né? Não existe aquela você é minha, você né? Não tem esse. Né? Você é mais fácil passar por esse momento. Há sofrimento de um lado, há sofrimento do outro. Às vezes o abuso chega a essas coisas horríveis que nós vimos por aí. Se não é minha, não é de ninguém. Mas a doença é uma prova, nossa, prova, naquele momento, estou no hospital, sou eu, estou em casa, sou eu. É aquele sofrimento da vida. E é neste momento exatamente que Manuel nos chama a razão. Porque não tem médico, não tem remédio nessa hora. Só tem o agradecimento nesse momento. Não vai tirar a nossa dor, mas vai nos sustentar neste momento. Tem pessoas, às vezes, que recebem uma aprovação muito grande, devastadora. E reclama com o pai, reclama com esse, reclama com aquele, reclama. O que ele está fazendo? Prolongando os seus problemas. Está prolongando os seus problemas. Manuel, se inspirando exatamente nas palavras do apóstolo Paulo, que sempre precisamos se afastar. Sempre precisamos agradecer em qualquer circunstância. E quando ele fala em qualquer circunstância, ele está falando exatamente esse momento difícil. Fala mais perto. Fala mais perto, o som sai mais alto. Mais perto? Isso sim. Você falou para mim afastar. Não, eu só puxei para você ficar com mais espaço para você se mexer. Tá bom. Foi só para te dar mais espaço. Eu entendi aquilo que você falou, te afasta. Não. Eu deixei mais espaço para você se mexer. Não, obrigado. Então, Emmanuel vai buscar exatamente esse agradecimento do apóstolo Paulo, para que ele possa, assim, a gente caminhar mais forte, tentando ver aquilo que a vida quer nos ensinar, o que as coisas querem nos ensinar. Quando nós não temos essa capacidade de agradecer, nós caminhamos sozinhos. Todos vocês estão aqui nessa quarta-feira, na Casa Espírita,
indo buscar alguma coisa, né? Conhecimento, além, um pouco de compreensão. Mas temos que ter a consciência que quando vocês chegam aqui nessa casa espírita, ela vai dar todo o apoio para vocês. Mas tudo depende de cada um de vocês. Porque quando eu falo agradeço, mesmo no momento mais difícil. E você falar, Carlos, tá bom, vou agradecer, estou numa pindaíba, estou com o lugar atrasado, estou sem emprego. Realmente, se a gente analisar humanamente, a situação é muito difícil. Mas nós não podemos fazer nada. Aquele momento é aquele momento seu. É aquele momento que ele chama exatamente a atenção. Filho, lá atrás você abusou. E agora tem que sentir exatamente esse momento tortuoso, de impotência e constrangimento, para que seu espírito possa entender. Para Deus seria muito fácil dar alegria para todos vocês. Né? Mas se Ele desse somente alegria para nós, nós aprenderíamos tudo o que nós precisaríamos? Não. Mas quando vocês vêm nessa casa, vocês podem ter a certeza absoluta de todo o apoio espiritual que vocês recebem. Que cada palavra que é dita aqui, mesmo que vocês falam para mim, é muito difícil. Eu lembro no começo das aulas que eu falo para os meus alunos: quem é a favor da pena de morte? Muitos falam eu. Quem é a favor do aborto? Aí a mulherada é tudo a favor. E tem argumento. E tem argumento para isso. Mas sobre pena de morte, lá atrás, nós já fomos bestiais. Nós já fizemos coisas absurdas que vocês veem hoje, nós fizemos lá atrás. Deram oportunidade para nós, por que eu não vou dar oportunidade para o meu irmão agora? Sobre o aborto? Ah, mas aquele marido explicou ela, não sei o quê. Nenhum espírito encarna, ou melhor, reencarna, sem autorização do Pai. Mas, coitadinho, tem uma prova ali. Quantos romances a gente lê que aquela criança que veio de uma forma não convencional é aquela que vai dar apoio para a mãe ou vai dar apoio para o pai na velhice dela. Aquele espírito veio exatamente para aquilo. Então, quando ele traz para nós o agradecimento, ele traz para nós: filho, seja grato por tudo, porque tudo pode nos ensinar alguma coisa. Até as turbulências podem se transformar em instrumento de ensinamento. Basta estarmos sempre positivos, encararmos a vida de acordo com como ela está. É muito difícil para nós quando eu vejo o carro dele, o carro zero, eu falo, não, esse cara com o carro zero, porque eu não tenho. E eu tenho inveja dele. Agora, me responde uma coisa: a minha inveja vai me ajudar a ter um carro novo? Não. Não, vou fazer mal para o Bruno, porque eu queria a mulher dele,
E a mulher dele casou com o Bruno, esse Bruno, não sei o quê, tá. A mulher casou com o Bruno, que ama o Bruno, eles estão na vida. Aquilo que eu vou fazer de mal para ele, ou tentar buscar alguma coisa, se ele vai receber, cabe a ele, de acordo com aquilo que ele pensa. Porque eu sempre disse, se a Bahia quiser fazer mal para mim, está perdida, porque eu não posso aceitar nada. Por quê? Eu estou sempre ligado nas coisas boas, não quero mal de ninguém. Me contento com o que eu tenho, tento estudar cada vez da forma possível, fazer o máximo que eu posso. Então, essa coisa de fazer mal, de bagunça e tal, é para aqueles que devem. Se ele deve, é um problema dele. Mas não vai resolver o meu problema. Não vai trazer nada de bom para mim. A vida vai nos ensinando que temos que caminhar de acordo com como ela mostra para nós. Temos que ser gratos todos os dias. Com diabetes, com câncer, sem emprego, devendo aluguel, tendo dívida com o banco. Isso faz parte da nossa vida. Faz parte do nosso dia a dia. Cada um tem o seu probleminha. Ah, Carlos, eu falando assim é muito fácil, né? Mas quer vem aqui ver os meus problemas. Não quero ver os seus problemas, porque eu já tenho os meus. Eu já tive câncer. Temos aqui amigos aqui que têm câncer. Você vê, tentando fazer o que é possível. Um câncer não vem de graça em pessoa, pessoal. Sempre ensina. Graças a Deus falaram para mim porque era uma correção para mim. Não era um câncer karmático, porque o câncer karmático vem para retirar a nossa vida. Mas era um câncer de falar, filho, não é assim, tem que ser assim. Então, joga para nós uma pedra no nosso caminho, para que nós possamos desviar dela. Ah, não, eu vou pular a pedra, vai pular a perna, quebra a perna. Isso significa dizer facilidades para resolver o meu problema. Não vai resolver o problema de ninguém com uma facilidade. Não é aí que essa lição está trazendo para nós. Jesus, antes da solução do problema, agradecia. Nas multiplicações dos pães, ele com 5 pãozinhos, 2 peixes. Mais de 2.000 judeus para alimentar. Ele levantou os olhos e disse: agradeço agora, meu Pai, por essa oportunidade e sua dádiva. Que Jesus está querendo nos ensinar. Não importa o que eu tenho na mão e quanto eu tenho que alimentar. Eu confio no Pai e Ele vai dar uma solução. Às vezes, a gente faz uma promessa, isso é coisa de nós. Jesus agradecia antes de fazer algo. A gente faz promessa. Olha, se eu ganhar aquele emprego, eu vou pegar uma vela do meu tamanho na igreja de São Júlio, vou acender fora, assim, na Aparecida do Norte, vou subir a escada de joelhos. Tá? Mas se eu não conseguir, eu vou pagar a minha promessa. Essa é a nossa cabeça. Você me dá, eu não te dou. E a conversa não é eu e você, a conversa é ele. Não, pai, olha, eu consigo aquele emprego, se eu conseguir, vou até a Aparecida do Norte. Não funciona assim. Jesus enfrenta o túmulo de Lázaro
Antes de fazer qualquer coisa, ele apenas mandou tirar a pedra da porta do túmulo de Lázaro. Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Quando pode passar? Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Só depois Lázaro venha para fora. E quando Emmanuel manda nós agradecermos no meio dos nossos problemas, ele está falando exatamente isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Verdades da Infelicidade. Esse item do capítulo 5, ele explica exatamente, Allan Kardec explica para nós, que o nosso foco, ele está não no lugar certo. Porque quando estou numa prova, no momento do tormento, aquilo é um fato. E Allan Kardec diz, tira o foco do fato. Coloca o seu foco depois do que vai acontecer. A prova é um aprendizado. Para nós é um sofrimento. Para o céu é um aprendizado. Né? Então eu agradeço no meio daquela turbilhão para poder me fortalecer e poder sair dali vencedor. Quando passa a prova, que tudo passa, né? Isso também vai passar. Assim diz a nossa Santíssima por Chico Xavier. Quando passa esse momento, a consequência é resgatei o que eu precisava. Aprendi dentro da minha prova. E dei um passo a mais na minha caminhada de elevação. Por isso que Emmanuel fala agradecer no meio das tormentas. Porque Emmanuel não está preocupado com a prova, ele está falando, agradeça aquele momento. E agradecer aquele momento é, Pai, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu confio. Porque ao passar por esse momento, a consequência, como diz Allan Kardec, é que é o nosso foco. Caminhamos mais uma vez. Todos nós já tivemos problemas aqui. Tivemos? Todos nós temos. Um mais, outro menos. Um mais leve, outro mais pesado. Mas nós temos que agradecer a Deus todos os dias de sermos espírita. Não me interessa falar das outras religiões. Cabe a eles discutir. Porque o Espiritismo dá resposta para nós em tudo. Esse capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos. Quando você tiver qualquer problema, vai no capítulo 5 e você vai ter resposta para o seu problema. Vai explicar lá o porquê. A maioria dos nossos problemas, principalmente vocês que estão aqui, os problemas não são de hoje, são lá de trás. E por que eu digo isso? Vocês não estão no boteco tomando cerveja, vocês não estão querendo fazer algazarra na rua. Então, seus problemas são aprendizado. E isso já é. Já temos que agradecer a Deus. E temos que entender que agradecer isso, porque Deus está dando uma nova oportunidade para nós. Não adianta eu empurrar os problemas. Não, vem, traz para mim. Quero viver com esses problemas. Eu tenho que descarregar o meu caminhãozinho dos problemas. E cada prova que eu passo,
Eu caminho. Imagina você descer uma encarnação e perder a encarnação. Quantos irmãos nós vimos aí pela rua? Vai se perder a encarnação. Mas pelo menos vamos conseguir 60%. Eu acho que está ótimo demais. Mas 60%, pessoal, significa que nós demos um passinho a mais. Nós vamos sair dessa encarnação com um pouquinho mais de consciência sobre nós. Porque quando eu caminho firme, é porque eu me conheço. E essa é a primeira prova da nossa vida, né? Eu não me preocupar, né, com a minha. Eu me preocupar comigo. Todos nós aqui, ninguém precisa falar para mim, sabe os defeitos que vocês têm. Sabe os problemas que cada um tem e fala, não queria isso, não queria aquilo. Mas não se preocupem com isso, porque todos os nossos problemas têm uma nota. Ruim 10 e ela vai descendo, vai descendo, vai descendo. Então a briga nossa não é numa encarnação, são em várias encarnações. A reforma íntima nossa ninguém faz numa encarnação. Graças a Deus, nessa nós estamos progredindo, estamos caminhando, estamos nos conhecendo melhor. Eu estou simplesmente pavimentando a minha rua para a próxima encarnação. Porque nós temos duas ruas, né, na nossa vida. Resgate e problemas que eu tenho que consertar, que só cabe a mim através da aceitação e do agradecimento que Emmanuel está nos trazendo. E essa pavimentação é através da caridade, entendimento do próximo, aceitação do próximo. Entender que aquele irmão que matou aquela moça lá não sei aonde, não tem o bandido e não tem a coitadinha. Tem uma situação espiritual que nós não entendemos. Jesus disse, não julgues para não ser julgados. E todo mundo entende, não vou julgar para não ser julgado. Não! Não julgues porque você não está entendendo o que você está vendo. E quando eu vejo uma situação, eu olho pelos meus olhos da carne. Eu olho pelos meus olhos que eu tenho entendimento hoje. E às vezes aquilo não representa nada. Não representa nada. Por isso que ele diz, filho, não julgues. Nós temos que todos os dias acordar, fazer as nossas orações. Pedir um dia bom para nós, fazer as vibrações normalmente, que nós fazemos. Porque todos nós dependemos de todos nós. Todos nós. Sabe por quê? Porque todos aqueles que eu prejudiquei lá atrás, que talvez não está na minha fila aqui, eu posso resgatar através de ajuda de um, ajuda do outro, ajuda do outro, ajuda do outro. Vai mudando os artistas. Mas eu tenho que resgatar. Cada vez que eu ajudo alguém, cada vez que eu aceito alguma, cada vez que eu abraço alguém, cada vez que eu sorrio com alguém. Né? Nós recebemos o nosso irmão. Acabou. Nós recebemos o nosso irmão na segunda-feira, um morador de rua. E ele diz claramente que ninguém olhava para ele. Então, a primeira lição sobre isso é, quando vocês estão no carro, parar no farol, e alguém lhe pedir uma moedinha, dê a moedinha, dê o dinheiro que vocês quiserem, dê a bala, mas dê um sorriso para essa pessoa. Quando vocês vão agachar para dar para o pedinte lá, sorrir, tudo bem com o Senhor? A caridade não está na moeda, a caridade está no sorriso, no amor, porque quando eu sorrio para alguém, eu transfiro uma energia para essa pessoa. Aqui nós estamos trocando energia. Trocando energia um para o outro. Isso só nos fortalece como humanos. Por isso que eu acho que nós temos que agradecer todos os dias por sermos espíritas, porque nós temos todas as ferramentas para poder caminhar.
Encerrando agora, gostaria que vocês levassem para casa exatamente isso. Agradecer por tudo que acontece na nossa vida. Sorrir para o vizinho. Quem mora em prédio, normalmente, às vezes entra no elevador, um bom dia, mesmo que não responda. Um bom dia. Vamos fazer a nossa parte. Cabe a nós fazer a nossa parte. Não podemos carregar ninguém no colo. Mas vamos fazer a nossa parte. O melhor que nós pudermos. Certo? Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Depois dessa palestra maravilhosa do professor Carlos, que abordou com tanta propriedade esse tema da noite, bem-aventurados os aflitos, que serão consolados, e retrata a nossa existência aqui. Todos nós, aqui nos encontramos, temos alguma coisa a resgatar. E nós estamos tendo essa oportunidade maravilhosa, que Deus está nos concedendo, e estamos aproveitando essa oportunidade da melhor maneira possível. Já temos essa consciência, conforme disse o professor Carlos, poderíamos estar em nossas casas, assistindo televisão, poderíamos estar por aí nos divertindo, mas estamos aqui aprendendo para colocarmos em prática pelo menos parte daquilo que a gente aprende, não é? Já é um avanço para nossos espíritos. Estamos aqui tendo aquela paciência de ouvir os oradores, né? Falando de Jesus o tempo todo, falando sobre a caridade, falando sobre a mansuetude, a temperança, a paciência. Tudo isso nós estamos exercitando. Não é fácil, não é? Mas nós já estamos caminhando. Isso que é importante. Então, depois dessas palestras, dessas considerações, vamos fechando nossos olhinhos, se quiserem, né? Se sentirem confortáveis. Vamos fechando nossos olhos, vamos nos conectando uma vez mais com o plano espiritual, que aqui se faz presente, nos trazendo todas essas emanações, esses fluidos maravilhosos, que servem de alento, de bálsamo para o nosso coração. Em tranquila serenidade, abramos o nosso coração em vibrações de amor para aquelas pessoas necessitadas, que são muitas no nosso plano, nosso mundo de expiações e provas. Vivemos para a paz mundial, vivemos para as pessoas que sofrem as ditaduras, que sofrem as pressões dos governos autoritários. Deus, Jesus, os bons espíritos possam envolver essas mentes, esses governos que realmente usam das suas autoridades para oprimir os povos, e que os povos oprimidos sejam cada vez mais beneficiados pela luz divina. Vivemos então para a paz mundial, vivemos para os asilos, para os velhinhos que são assistidos. Muitos deles não têm família, ou alguns que têm família não recebem sequer um membro de sua família. Que Deus, Jesus e bons espíritos possam envolver todos esses corações. Vibremos para a infância desamparada, vibremos para as pessoas
mergulhado nos vícios, quer seja o álcool, quer seja a nicotina, quer seja as drogas. Vivemos para todas as pessoas que se encontram desesperadas, sem perspectivas, e que essas pessoas possam receber o amparo divino. Vivemos para os nossos familiares, que nos aguardam em nossas casas, que Deus possa estender toda essa aplicação amorosa que estamos recebendo aqui nesse momento, e essa vibração possa ser endereçada aos nossos lares, aos nossos familiares. E vibramos também para aquelas pessoas que não nos veem com simpatia, que é natural, que exercem, querendo por nós algum problema, alguma coisa que a gente percebe que não é muito coerente. Muitas das vezes são pessoas que foram nossos inimigos no passado e que hoje alimentam, convivendo conosco, seja no nosso lar, seja no nosso local de trabalho, eles ainda apresentam alguma resistência. Lembrando isso para todos eles, nossos familiares, nossos amigos, até nossos inimigos. E por último, vamos vibrar com nós mesmos. Somos os grandes necessitados nessa seara do Senhor. E agradeçamos a Deus, a Jesus, aos bons Espíritos, a oportunidade que estamos tendo para que todos os dias possamos realmente subir o degrau da evolução espiritual e superando as dificuldades, os problemas que certamente nos valorizam, nos engrandecem. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos aos recadinhos da noite. Bom, como vocês já sabem, aqui, logo que vocês tomam paz, tem logo um bazar, e onde nesse bazar existem muitos artigos, os mais variados tipos. Tudo o material conseguido ser vendido lá no bazar, tudo de arrecadado é revertido para as cestas básicas, para a aquisição de cestas básicas. E o centro atende a 35 famílias. Então, é importante que os produtos sejam vendidos e que toda a arrecadação seja revertida na aquisição das 35 cestas básicas. E aí também tem ali os itens constantes das cestas básicas, que estão lá à frente ali. E quem não puder trazer o material, qualquer dificuldade, pode ter um Pix aí também, poderá fazer a sua doação através do Pix, e aí está tudo certinho, então o número do Pix tudo. Então, os itens ali que eles puderem trazer, tá bom? Muito importante para a formação dessas cestas básicas. Aqui na parte superior tem uma biblioteca com mais de 1000 títulos, pode ser, essas obras podem ser adquiridas ali em caráter de empréstimo, vocês podem levar para casa, lerem, depois devolverem, pegar outra obra, e assim vão se estudando o Espiritismo, né? Tem aqui a live, essa mesmo, às quartas-feiras, às 20 horas, e tem no domingo também, às 20 horas. Na último sábado do mês, tem a chamada tratamento de cura. Para que a pessoa participe desse tratamento, ele terá que fazer inscrição com a Margarida
A inscrição do Margarida, então, participa do trabalho de cura no último sábado de cada mês. É importante esclarecer que, se a pessoa faltar 2 vezes consecutivas, automaticamente tem que voltar a falar com a Margarida, tá certo? Então, é importante que, como é um tratamento, esse tratamento não pode ser quebrado, né? O que mais aqui tem? Tem um curso básico de mediunidade que terá início agora nesse ano de 2026, na primeira terça-feira de março. As pessoas que se interessarem poderão fazer a inscrição com a Margarida. Então, os cursos começam na primeira terça-feira de março, as inscrições com a Margarida. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Já falamos do bazar, dos livros, da tratamento de cura, da biblioteca, do bazar. Isso? Foi tudo. Foi tudo? Foi tudo. Então, é basicamente isso. A água, vocês já sabem, né? Vocês podem trazer uma garrafinha de água, lá dentro a garrafinha. Aqueles que não puderem trazer a garrafinha, tem na disposição da venda, na Polícia, tá bom? E bom tratamento e cromoterapia a todos. Uma boa noite e com Deus. Amém.